Olá, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso canal, né, em que discutimos pontos importantes para te preparar para a prescrição de exercício físico para pessoas com doenças crônicas de forma segura. Eu sou a professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física, doutora em ciências da saúde e atuo já há mais de 13 anos com exercício físico e doenças crônicas. E o tema da nossa discussão de hoje sem saber isso, você não consegue atender pessoas com dores crônicas. E é um tema muito relevante e importante porque grande parte da nossa população em que a gente atende atualmente, essas pessoas apresentam queixas de dor crônica, né? Então, primeiro de tudo, a gente fala que a dor é crônica quando ela tem uma duração acima de 3 meses, então quando aquela queixa ela persiste por mais de 3 meses, então a gente considera como dor crônica. É uma questão limitante, não só para a prática de exercício físico, mas que tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Então a gente sabe que dor é subjetiva, né, que acaba tendo uma interpretação individual, mas é muito importante nós compreendermos que uma pessoa que sofre de dor, independente do local, ela acaba tendo um impacto severo na questão de concentração, saúde mental e qualidade de vida. E não só uma queixa física, né? Então não é uma limitação apenas física, mas isso interfere de forma muito acentuada quando a gente fala em qualidade de vida, né? Então, interfere no humor, interfere na questão de vontade de socializar, enfim. E mais de 20% da nossa população apresenta algum tipo de dor crônica, alguma queixa, e é uma das principais causas das pessoas se afastarem de um programa de treinamento. Ou o medo de lesionar, ou a relação de começar a ter algum tipo de sintoma, né? Alguma exacerbação de dor e aí, consequentemente, interrompem a prática de exercício físico porque acreditam que o exercício pode potencializar. Claro que a gente tem vários pontos que nós vamos trabalhar, né, nesse conteúdo hoje, mas que é importante a gente entender que o exercício físico, dependendo da característica da prescrição, ele pode sim atenuar e tratar essa dor, mas quando mal prescrito, principalmente quando a gente fala em dor osteomioarticular, muscular, ela pode ter uma relação negativa, certo? Existem diversas teorias sobre fisiopatologia da dor, como que acontece o processo de sinalização. Existe uma relação em efeito fisiológico e efeito psicológico, né? Então, fatores de estresse, não necessariamente apenas estresse físico, pode exacerbar o quadro de dor ou ter esse processo de sinalização. Estresse psicológico também tem uma relação. Quando a gente pensa um mecanismo de controle da dor ou de sinalização, o que o nosso corpo entende, né? Naturalmente, nós produzimos substâncias analgésicas, ou seja, que diminuem a sensação de dor através de um estímulo neural, da mesma forma que a gente produz substâncias que potencializam, né? Que geram esse efeito álgico, esse efeito de dor. A dor, ela tem um papel inicialmente de proteção para o nosso organismo. Por quê? Se a gente tem qualquer sinalização de dor, vamos dizer assim, é uma forma do nosso corpo mostrar que algo está errado naquele local. Então, se for uma dor local, dor difusa, né? Então, independente da característica da dor, se existe dor, é um sinal de alerta. Quem faz esse processo de interpretação, principalmente quando a gente fala em dor muscular? Existe um sistema, né, que faz parte do sistema nervoso, que é o sistema nociceptivo, né? O nosso mecanismo de nocicepção, ele é ativado para a interpretação dessa dor tanto por fatores de estresse psicológicos quanto de estresse físicos. Então, o que podem ser fatores de estresse físico? O exercício, né? Uma queda, uma batida, tudo que gerou algum tipo de estresse físico ao nosso organismo. E estresse psicológico pode ser uma condição de perda de um familiar,
pode ser ansiedade por conta de algo que vai acontecer, pode ser cansaço, pode ser estresse psicológico voltado para esgotamento, né? Então, raiva, quaisquer coisas que tenham gerado alterações emocionais, psicológicas, que podem afetar esse mecanismo de acionamento do sistema de dor nociceptivo, tá? Então, vindo de um estresse físico ou de um estresse psicológico, a gente vai ter a ativação do mecanismo nociceptivo, que ele precisa combater essa situação de dor. O que acaba acontecendo quando a nocicepção é ativada? A gente tem um aumento da quantidade de disparos de sistema nervoso autonômico, né? Então, maior atividade simpática. Consequentemente, se eu tenho mais ativação simpática, se a gente pensar em adaptações locais, a gente acaba tendo vasoconstrição, né? Então, uma redução de fluxo de sangue aí para a região local. Se a gente pensar que eu tô com uma dor muscular e diminuo vascularização, né? Então, eu tenho menos sangue chegando, tenho menos nutrientes chegando, menos oxigênio, e aí o processo de contração acaba sendo prejudicado. Posso levar aquela musculatura à fadiga. Da mesma forma que a gente aumenta a questão de quando a gente tem uma hiperativação simpática, maior ativação, maior estresse psicológico também. Então, a gente tem maior chance de transtornos de ansiedade, depressivo, tem uma piora do sono, então acaba tendo aí uma relação com os distúrbios de sono. Se a gente pensar nas questões inflamatórias, a gente pode ter um maior potencial de liberação de substâncias inflamatórias. E voltando à questão, né, da reflexão na parte do músculo, o que acontece, o que esse músculo sofre, a gente tem que entender que essa diminuição de fluxo sanguíneo, essa isquemia provocada por um aumento da ativação simpática, pode facilitar a formação do que nós chamamos de tender points, que são pontos de tensão. E isso acaba gerando, né, a maior tensão muscular, que aumenta o processo de dor, né, e consequentemente ele entra num ciclo de retroalimentação, né? Então, quanto mais dor ele tem, maior estresse físico, maior ativação de nociceptivo, maior descarga simpática, menor irrigação sanguínea, maior tender points, e aí isso vai virando um ciclo vicioso, e por isso acaba sendo bastante complexo a gente romper um quadro de dor crônica, né? O exercício físico ele tem um potencial muito grande de melhorar a dor, né? Então ele tem aí efeitos analgésicos, e a gente tem diversos estudos que comprovam essa relação, mas também eu posso gerar maior algesia no local se não for prescrito correto. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que para dor a gente só pode fazer exercício de alongamento, relaxamento, e não é bem por aí, né? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que tem queixa de dor, a gente precisa compreender qual é a característica da dor, qual é a intensidade que ela avalia essa dor, qual é a causa, né? Então, primeiro de tudo, buscar, através de um raciocínio clínico, entender qual é a causa dessa dor, origem, e depois de fazer todo um processo de avaliação, é que a gente vai direcionar a prescrição. E muitas vezes, principalmente quando a gente está num quadro agudo, né? Então, uma dor muito acentuada, o profissional de educação física não pode atuar diretamente, a gente tem que começar com um processo fisioterapêutico para depois dar continuidade ao tratamento através do programa de condicionamento físico com um profissional de educação física, tá? Então, via de regra, a gente costuma orientar quando a dor é acima de 7, né, numa escala de 0 a 10, que já faça o processo de tratamento com o fisioterapeuta. Se for menor do que 7, aí precisa da avaliação, e aí é o profissional que vai direcionar essa questão de necessidades. Tem necessidade de fisioterapia, ou se já pode começar o programa de exercício físico com o profissional de educação física.
Primeiro de tudo, né, não piorar o quadro de dor, ele acaba sendo fundamental, né, então se eu começo a fazer um programa de exercício físico, ponto principal é não piorar a dor, né, mesmo porque se eu estou gerando piora, primeiro de tudo que o paciente, né, o seu aluno não vai confiar em você e não vai querer fazer mais exercício, né, e para isso é importante eu entender o motivo da dor, né, então se eu não sei o porquê da dor, eu não tenho como prescrever exercício físico de forma segura. E é a partir do momento em que eu entendo qual é a causa da dor, é que eu vou pensar quais são os exercícios indicados ou contraindicados para dor. Claro que existem diversas possibilidades e diagnósticos. A gente tem pessoas com artrose que queixam de dor articular, com fibromialgia, que é uma dor muscular aí em pontos gatilhos, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um aluno que tinha uma dor muito forte no pé, a ponto de não conseguir fazer descarga de peso por conta de um processo de gota. Né? Então, nós precisamos entender qual é a causa da dor para saber fazer a prescrição correta. E quando a gente pensa em diretriz, por exemplo, de dor crônica, né? Existe um gap muito grande em relação à intensidade do exercício, né? O quanto de intensidade eu coloco naquele exercício para ser benéfico para o meu aluno, né? Então, a diretriz acaba recomendando do leve ao vigoroso, mas na prática a gente vê muita coisa que como que eu vou saber se eu vou do leve ao vigoroso, né? Então tem que ir no tentativa e erro, só que se eu errar, muitas vezes eu posso perder esse cliente, esse aluno e piorar um quadro de condição de saúde, tá? Eu tinha uma aluna jovem, teoricamente, né? Ela tinha próximo a 50 anos, estava eutrófica, quase baixo peso, tá? Mas ela tinha já um diagnóstico de fibromialgia. Então, ela precisava fazer exercício físico por conta da fibromialgia e até era uma recomendação para suportar a dor, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não poderia piorar o quadro. Ela tinha muito medo, ela tinha que fazer um processo de ganho de peso, principalmente de massa muscular, mas ela tinha muito medo de treinar musculação porque todas as experiências prévias que ela tinha foram traumáticas para a piora do quadro dela. Então ela relatava que toda vez que ela ia na academia, ela voltava teoricamente bem, mas depois de mais ou menos 2-3 horas, ela começava a ter um aumento de dor, fazer com que ela ficasse acamada quase 3 dias no pós-treino por conta de uma exacerbação de um quadro de fibromialgia. Então, vejam como claro que, né, o objetivo, quando a gente pensava em treinamento para ela, né, até pelo perfil físico, pela necessidade, era de hipertrofia, era de ganho de peso, mas o quadro da dor dela limitava alguns pontos quando a gente pensava em prescrição de exercícios. Então, acabava sendo um grande desafio, primeiro, não errar na intensidade, e aí a gente acabava utilizando, né, eu acabava utilizando percepção subjetiva de esforço para fazer esse manejo da questão da intensidade, e sempre puxava para o leve. Às vezes ela mesmo queria aumentar a carga, né, não, Carla, dá para ir mais, tá? Só que a questão é que se a gente vai se ela exagerava um pouquinho na carga, isso gerava dor. Então, no momento do exercício, ela não tinha nenhum tipo de relato de piora, mas no pós-exercício piorava o quadro. Então, é importante a gente entender que a gente sempre tem que ter um processo de raciocínio clínico através da avaliação para saber direcionar a prescrição. Algumas estratégias a gente percebe que na prática dá certo, né? Então, questão do aquecimento, fazer um aquecimento prévio, facilitava o relaxamento da musculatura que ia ser trabalhada, então melhorava a perfusão muscular, consequentemente diminuía os pontos de tensão, os tender points dela por conta do diagnóstico de fibromialgia, e fazer um processo de volta à calma também ajudava bastante. Exercícios, né, de flexibilidade, eles eram importantes, né, e são importantes para uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, e no caso dela, a gente também valorizava essa questão, né, dos exercícios de fortalecimento, mas também dos exercícios de flexibilidade. Ela recebia a orientação para fazer os exercícios em casa,
principalmente porque ela passava grande parte do tempo sentada, né, no trabalho. Então, isso ajudava bastante a qualidade de vida dela. Mas nem sempre a gente vai conseguir logo de primeira acertar a prescrição, né? Então, fazer ajustes, não só com diagnósticos de fibromialgia, mas como eu falei, é importante avaliar qual é a causa da dor, né? Então, no caso, né, no exemplo que eu dei desse meu aluno que tinha gota, mal eu conseguia tocar na pele dele, né, no pé, porque ele queixava-se de dor no pé, então quando ele fazia descarga de peso, isso estava interferindo bastante, né, no padrão de marcha, consequentemente não conseguia fazer trabalho aeróbico com ele, na qualidade de vida dele, com certeza. Então, e aí investigar que tinha um rubor no local, questionar se isso já tinha sido relatado para o médico, o que poderia ser. E nesse processo estava inflamado, porque tinha mudança de temperatura local, mudança da coloração e queixa de dor. A minha orientação foi o quê? Para um processo anti-inflamatório, fazer gelo, né? Então, fazer gelo até com que ele passasse com o médico para receber orientação. Só o fato de colocar o gelo já melhorava, porque já entrava num efeito anti-inflamatório aí. E aí ele começou a tratar com medicação, né, por conta da gota, melhorou. E isso sempre era questionado para ele, porque às vezes o padrão de alimentação dele mudava, a gota voltava a incomodar, a ser relatada, certo? E outra queixa que muitos, né, na verdade, grande parte dos meus alunos e pacientes relatavam é a queixa da dor lombar, né? Então, eu tenho até um exemplo, né, de uma pessoa jovem, né, 37 anos, que eu que faço o acompanhamento, uma consultoria para ela de prescrição de treinamento, que o foco é hipertrofia, e logo que me procurou no início já relatava uma queixa de dor lombar, não era uma dor que aparecia com esforço, então é outro ponto importante a gente avaliar. Ela aparece em repouso, no esforço, né, quando que vem. A questão se está relacionada ao sobrepeso, a postura no trabalho, né, carregar bolsa, se é de um lado só, se é dos dois lados, como que funciona, carregar peso, filho no colo, tudo isso interfere. E aí, a partir do momento em que a gente analisa a condição, né, o padrão de execução do movimento, o padrão da dor, aí sim a gente faz uma prescrição de fortalecimento, se está relacionado ao processo de encurtamento muscular, qual musculatura a gente trabalha nesse processo, é muito importante para que a gente consiga tratar a condição de dor. E não necessariamente eu precisei interromper o programa de hipertrofia desse aluno, que jovem queria, né, melhorar uma condição aí até estética, mas junto ao programa ter um foco de compensação e melhora daquela articulação da coluna lombar, exatamente para melhorar essa dor que já parecia ser uma dor crônica. Claro que vão ter casos que muitas vezes a gente precisa indicar e orientar que procure um fisioterapeuta para fazer um processo de tratamento. Mas como que eu vou saber isso, Carla? Avaliando, né? Então, um dos grandes erros dos profissionais é não avaliar a dor. Então, a gente precisa, desde a nossa avaliação inicial, primeiro contato com o nosso aluno, com o nosso cliente, ter lá na anamnese, e não só na anamnese, alguns testes que avaliem a questão da dor. Né? Então, fazer a aplicação de escala visual analógica, né? Saber como avaliar a origem da dor, quais são as causas, quais exercícios físicos são contraindicados ou indicados para aquela condição. E não somente utilizar esse processo de avaliação de dor na avaliação inicial e só questionar depois, daqui 3 meses, quando eu for reavaliar. Não, quando a gente trabalha com pessoas que têm queixas de dor, primeiro de tudo a gente precisa entender quais são os pontos de melhora ou piora que ele relata, né, que essa pessoa vai relatar. A dor melhora com o movimento, melhora com o repouso, ou tanto faz. É importante a gente entender esses pontos de melhora ou piora, se já te fez algum tratamento para essa dor, e em toda a sessão questionar se está com dor. Porque a dor, apesar de, né, como eu falei, ser subjetiva, ela nunca pode ser negligenciada. Muitas pessoas falam, Carla, mas eu trabalho com idosos, né? Idoso sempre vai ter dor,
nem dou bola para o que ele está me relatando. Não pode acontecer isso. Ou, o meu aluno é poliqueixoso, né? Ele sempre fala que está com muita dor. Não é possível, porque se tivesse com isso de dor, não estaria saindo da cama. Pessoal, a dor não pode ser negligenciada. Por mais que nós saibamos que existe um fator psicológico muito forte, que existem pontos que interferem nesse processo, é importante a gente entender que o quadro de dor, se existe dor, é porque algo não está da melhor forma, tá? Então, mas tem um fundo psicológico, tudo bem, é um sinal de alerta, tá? Em algum lugar, esse sinal de alerta psicológico está sendo descarregado, vamos dizer assim, está sendo compensado, tensionando mais a musculatura, gerando esses tender points, ou uma compensação articular. Então, é importante que a dor seja questionada e avaliada em todas as sessões. E outro ponto muito importante, né, que nós como profissionais precisamos saber, é que a nossa orientação, ela vai além da prescrição do treinamento. Muitas vezes a gente acaba ajudando bastante no tratamento da dor, né? E o nosso papel é esse, com a prescrição do exercício, seja com os exercícios de fortalecimento, e a gente sabe que fortalecimento é fundamental, quanto mais forte a musculatura, menor chance de dor, né? De compensação. A gente, se tem uma relação com uma questão articular, a gente diminui a sobrecarga articular. Trabalhar questão de flexibilidade e mobilidade, né? Então relaxamento daquela musculatura é muito importante no processo. Então, independente da estratégia, né, que a gente vai trabalhar durante o nosso programa de treinamento da prescrição, outros fatores externos interferem no resultado. Então, a dor, ela não é só tratada na sessão, no momento do exercício físico, ela também é tratada em casa. Como assim, Carla, tratada em casa? Eu preciso passar alguma prescrição de exercício para casa? Não estou falando nesse sentido. Claro que processo muitas vezes complementar, né, de exercícios que podem ser realizados em casa, eles são importantes. Mas grande parte das queixas de dor estão relacionadas com falhas posturais. Então, é importante a gente saber avaliar a atividade laboral do nosso aluno, como que é mantida a postura diária, se ele assiste TV no sofá, se ele assiste, e como que é essa TV no sofá, ele deita em cima da coluna, ele fica sentado de forma correta, como que é a postura dele no momento do sono, né? Então, se ele está dormindo como deveria, se ele está compensando alguma articulação, tensionando alguns pontos. Questão do trabalho, né? Então, com o home office, muitas pessoas ajustaram-se, né? Sem ter um ambiente adequado para trabalhar em casa. Né? Então, questão do computador, né? Hoje em dia a gente usa muito notebook. O notebook faz que a gente fique cada vez mais encolhido para trabalhar, né? Então, pessoas que trabalham o dia inteiro no computador em casa, isso acaba interferindo muito no surgimento de dor de queixa, de dor muscular. Então, avaliar a altura do monitor está correta, usa notebook ou usa computador normal, o apoio dos pés, né? Então, a altura da cadeira está correta, o joelho está a 90 graus, né? Como que está sendo ajustada essa postura durante o dia? Está fazendo pausas ativas, levantando, se movimentando? Ou como que segura o filho no colo, né? Faz o filho dormir no colo, quem tem criança pequena, quem dirige muito, né? Então, se fica muito tempo no volante, no trânsito, tá tensionando a musculatura da região. Isso tudo são pontos importantes que a gente precisa saber avaliar para saber orientar. Carla, mas isso é muito óbvio, é claro que o meu aluno sabe ajustar a altura do computador. Será que ele sabe realmente? Carla, é muito óbvio que ele sabe que não pode ficar deitado de mau jeito no sofá. Ele sabe, mas você está reforçando? Será que ele tem noção que isso pode estar interferindo na qualidade de vida dele? Porque está gerando dor, está gerando compensação? Quando vai no mercado quer carregar todas as compras ao mesmo tempo. Então, são pontos que a gente, quando vai trabalhar com dor, a gente precisa incluir na nossa avaliação.
Então, não só uma avaliação postural para saber se tem algum tipo de desvio postural, mas de orientação em relação a ajustes laborais. Então, do dia a dia, quem vai cozinhar, né? Então, como cozinha, se fica de um lado, se compensa de uma perna. Então, entender a realidade, o dia a dia do nosso aluno. Ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, muito tempo no carro, usa transporte público, não usa, qual é o calçado que usa diariamente, usa muito salto alto, né? Então a mulherada que trabalha de salto, que acaba tendo compensações nas curvaturas, né? Porque a gente sabe que a curvatura ela foi feita, o nosso corpo tem algumas curvaturas estratégicas exatamente para diminuir o processo de tensão na região, e aí quando a gente coloca um salto, a gente acaba intensificando algumas curvaturas, né? Então, principalmente da questão lombar, cervical. Então, isso tudo acaba interferindo. Raciocinem comigo que quando a gente tem uma dor, sei lá, em determinada articulação, todas as articulações que estão acima dela, né, por ordem, acabam sendo compensadas, tá? Então, pensem comigo, sei lá, que eu torci, tive uma torção no tornozelo, né? Então, tô com dor no meu tornozelo. Toda a articulação acima do tornozelo, ela vai começar a sofrer compensação, porque meu movimento de pisada vai se alterar para não ter essa dor. Então, consequentemente, joelho vai ter uma mudança aí de padrão, quadril, coluna, e aí eu falo coluna lombar, coluna torácica, coluna cervical. Então, a gente acaba sempre ficando compensando o nosso corpo o tempo inteiro. E o nosso aluno não é diferente. Então, será que nós, como profissionais, estamos preparados para isso? E quando a gente fala em dor, eu não estou falando só em pessoas que geralmente a gente associa a dor com idoso, é o que eu falei, a dor aparece para qualquer indivíduo. E principalmente quando a gente tem momentos da vida em que fatores psicológicos estão mais intensificados, essa dor, consequentemente, também está mais propícia a aparecer, tá? Então, como eu falei, nós temos fatores psicológicos e físicos que podem interferir no processo de sinalização da dor. Mas nós temos também dores neuropáticas, né? Então aí está relacionado a um processo de doença no sistema neurológico, né? Então também vale investigação, mas para a gente aconselhar uma investigação, preciso saber avaliar quais são as características da dor neuropática, né? Que é até uma das sequelas aí da questão da Covid, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente saber avaliar dor. E aí, se eu puder deixar, né, algumas dicas importantes para que você saiba atender com segurança pessoas com dor crônica, primeiro de tudo é avaliar, né? Então, saber avaliar a dor. Outro ponto importante, saber avaliar a causa da dor, né? Aí sim eu consigo traçar um raciocínio clínico para fazer uma prescrição de exercício físico segura de acordo com a necessidade. Outro ponto importante é questionar a dor em todas as sessões e ajustar o treino, né, daquele dia a partir do relato do seu aluno. Então, sempre questionar a dor do dia, né? Então, avaliar a escala de dor naquele dia para caso seja necessário avaliar. E, por último, né, entender que dor não deve ser negligenciada, não pode ser negligenciada, dor é um sinal de alerta, e incorporar na rotina, né, de educação do nosso aluno, né, de orientação, questões laborais de ajustes posturais que também podem facilitar ou interferir nessa dor. E, consequentemente, se eu estou interferindo na dor, eu estou interferindo na qualidade de vida. Não tenham medo, né? Exercício físico é medicamento, né? É remédio também para dor, desde que bem prescrito, certo? Então, precisamos saber avaliar, saber a causa para fazer uma prescrição segura e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do nosso aluno, certo? Muito obrigado pela atenção, espero ter colaborado aí de alguma forma nos seus atendimentos para prescrição de exercício físico segura, nesse caso para pessoas com queixas de dor crônica, e a gente se vê no próximo conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.